Uniplac. Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e hoje, trabalhando aí o raciocínio lógico matemático, nós vamos entrar, ou melhor, dar continuidade num assunto que é super mega importante dentro do raciocínio lógico matemático. Como que nós vamos falar de raciocínio lógico matemático se nós não falarmos da teoria dos conjuntos? E eu chamo a sua atenção, prezado concurseiro, porque muito embora é um assunto relativamente simples, ele é essencial no estudo do raciocínio lógico, porque você entende a origem do número, você entende o porquê que determinado valor, quando ele é associado a um conjunto, seja de números naturais, seja de números inteiros, racionais, qual é o formato, como ele deve se apresentar, e em qual circunstância você pode ou não relacionar esse valor com um determinado conjunto. Tudo isso nós aprendemos na teoria dos conjuntos. E na aula de hoje, dando sequência ao estudo da teoria dos conjuntos, nós vamos falar hoje sobre relações de pertinência e inclusão. Nós vamos falar sobre os conjuntos, eu deixei isto para o último momento da teoria dos conjuntos, onde nós vamos elencar quais são os conjuntos numéricos e como nós representamos, e claro, como de praxe, sempre fazer exercícios que já caíram nas mais diversas bancas aí. Ok? Começando com relações de inclusão, tá? Na parte 1 nós falamos sobre a relação de pertinência, que é o uso do símbolo de pertence ou não pertence. Quando que um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Hoje nós vamos falar da relação de inclusão. Então, para você que de repente ainda não entendeu, qual a diferença da relação de pertinência para a relação de inclusão? É uma questão de quem está sendo associado com quem. Quando eu tenho um elemento sendo associado, sendo comparado, né, a um conjunto, um elemento com um conjunto, eu uso os símbolos de pertence ou não pertence. Então, um determinado elemento, ou ele pertence, ou ele não pertence a um determinado conjunto. Ok. Quando eu estiver relacionando, associando conjunto com conjunto, ou seja, a comparação envolve agora dois conjuntos, a simbologia que nós usamos é a que nós chamamos de relação de inclusão, que são 4 símbolos que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, conjunto relacionado com conjunto é símbolos de inclusão. Elemento associado a um conjunto são símbolos de pertinência. Perfeito? Primeira dúvida a ser esclarecida. Bom, então a inclusão é um símbolo que associa o quanto um determinado conjunto está ou não contido dentro do outro. E é muito importante nós entendermos a profundidade dessa palavra estar contido. Tá? É a essência do nosso estudo. Então, quando você ver ou ouvir a palavra está contido, quer dizer que está dentro. E uma coisa para estar contida na outra, ela tem que estar contida por completo. Não pode ser só uma parte e outra parte não. Ah, uma parte está contida, então ele já está contido? Não, galera, não. Como eu falo no meu horrível inglês, I don't not. Não leve a sério meu inglês. I don't not. Quer dizer, não tá, gente. Não tá. Não posso dizer que algo está contido no outro simplesmente porque uma parte está dentro. Tem que estar por completo, por inteiro. Então essa palavra está contido, ela exige a totalidade. Todos os elementos de um determinado conjunto
tem que obrigatoriamente aparecer no outro. Se isso ocorrer, então eu posso dizer que ele está contido no outro, ok? Então guardem bem essa essência aí. Então, se um conjunto A está incluso em um conjunto B, se e somente se quer dizer é uma condição necessária e suficiente, que cada elemento de A também é elemento de B, ok? Então, a representação simbólica desse símbolo é essa letra C aqui, ok? Guardem bem, vou fazê-la maior, se tiver pequeno para você visualizar, ó. É esse C aqui, ó. Esse C quer dizer está contido, está contido. Então essa palavra quer dizer que todos os elementos de um determinado conjunto aparecem também no outro conjunto. Todos, tá? Isso quer dizer que eu não posso deixar nenhuma beira de fora, nenhum elemento de fora. Ok? Então tá aqui a notação, como que nós representamos. E a leitura é A está incluso ou A está contido em B. Mas existe uma outra forma também de nós falarmos isso, que é usando a palavra subconjunto. Eu posso dizer que A é um subconjunto de B. Professor, subconjunto, o que quer dizer isso? Stop, please, preste atenção aqui, ó. Look for me, galera. Olha aqui, ó. Não leve a sério meu inglês, gente. Olha só, zoeira. Vou tratar essa palavra de subconjunto. Vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4, ok? Eu tenho um conjunto A com esses 4 elementos. Se eu tenho um conjunto B que tem parte desses elementos, por exemplo, o 1 e o 2, é um conjunto também? É um conjunto, galera. Só que observem quantos elementos tem o conjunto B. Tem 2 elementos. Quantos elementos tem o conjunto A? Tem 4 elementos. Observem que A é maior que B, correto? Um conjunto é maior que o outro quando ele apresenta mais elementos. Então o que define ser maior ou ser menor é a quantidade de elementos que esse conjunto apresenta. Perfeito? Bom, isso é importante para quê, professor? Para que você defina quem é subconjunto de quem, você precisa saber quem é maior e quem é menor, ok? Perfeito. Como A é maior que B e todos os elementos de B aparecem em A, eu digo que B é subconjunto de A, porque ele é um conjunto menor que o conjunto A e contém, os elementos que ele contém estão presentes no conjunto A. Perfeito? Só para a gente ter a ideia de subconjunto. E a mesma situação é eu dizer então que B está contido em A ou B está incluso em A. Perfeito, gente. Me preocupa bastante essa linguagem e eu tomo muito cuidado em detalhar para vocês, porque essa é a linguagem que vai aparecer lá no concurso, tá? E você precisa entender. Então a representação gráfica disso seria, como aqui A está contido em B, eu tenho aqui de vermelho o conjunto B, e aí dentro dele, menor, eu vou ter o conjunto A. Então A está contido em B, todos os elementos de A são elementos de B. Perfeito? Isso nós chamamos de relação de inclusão. Mas veja bem, se eu digo que A está contido em B, nós temos uma outra situação. Professor, se A está contido em B, em outras palavras, A está dentro de B. Todos os elementos de A são elementos de B. Então eu posso dizer a leitura contrária agora. A está contido em B é uma leitura de A para B. Mas e se eu fizer uma leitura de B para A, como que eu me refiro? Aí eu uso a palavra contém. Então se for de B para A, eu vou dizer assim, ó, B contém A. Professor, o senhor fez o C virado para trás, ele está ao contrário. Exatamente.
O C normal quer dizer está contido, tá? Está contido. O C virado de cara para trás, gente, quer dizer contém, tá? Então o C normal está contido, o C voltado para trás quer dizer contém. Então dizer que A está contido em B equivale a dizer que B contém A. Ou seja, B, por ser um conjunto maior, ele contém todos os elementos do conjunto menor. A, por ser um conjunto menor, ele está presente em B, que é um conjunto maior. Por isso está contido, ok? Professor, mas e se ficar um elemento de fora? Então, naquele exemplo que eu dei, eu coloquei 1, 2, 3 e 4. Perfeito. E se eu tivesse B assim, ó, professor? 2 e 5. B é menor que A. Perfeito. Então, a categoria que ele se enquadra, possivelmente, é ser um subconjunto. Mas para que ele seja um subconjunto, todos os elementos de B têm que aparecer em A. O 2 aparece? Aparece. O 5 aparece? Não, o 5 não aparece. Então B não é subconjunto de A, porque o 5 não aparece no A. Se o B não é subconjunto de A, então ao invés de usar o está contido, eu vou dizer que B não está contido em A. Ou seja, vai ser a mesma letra C, só que com a barra cortada, cortando o C. Isso aqui quer dizer não está contido. Toda vez que você tiver um elemento, um conjunto com menos elementos, comparando a um outro conjunto que tem mais elementos, ou ele está contido ou ele não está contido. Opa, professor, buguei aí, não entendi o que o senhor falou. Vou repetir. Quando eu comparo conjuntos, nós precisamos entender que precisamos saber quem é maior que quem. Eu estou falando de A e B, um conjunto A qualquer, um conjunto B qualquer. A primeira coisa que eu tenho que observar é, eu estou comparando A com B ou B com A? Como assim, professor? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A ordem importa. Você está fazendo referência de A para B ou de B para A. Por que a ordem importa? Porque A, em relação a B, pode ser maior ou menor que B. Relembrando, um conjunto é maior quando ele apresenta mais elementos. Um conjunto é menor que o outro quando ele tiver menos elementos. Ficou claro? Perfeito. Então, se é de um conjunto menor para um conjunto maior, eu tenho a possibilidade de usar dois símbolos. Ou o menor está contido, ou o menor não está contido. Perfeito? Do menor para o maior, ou está contido ou não está contido. Agora, quando é o contrário, quando é do maior para o menor, de B para A, suponhamos que B seja maior que A. Antes eu falei de A para B, agora eu estou falando de B para A, do maior para o menor. O maior em relação ao menor também são dois símbolos. Ou contém ou não contém, ok? Se todos os elementos de A forem elementos de B, então eu digo que B contém A. Se pelo menos um elemento de A não for elemento de B, eu digo que B não contém A. Perfeito? Então, do maior para o menor contém ou não contém, e do menor para o maior está contido ou não está contido. Então, nesse exemplo que eu dei, como tem um elemento de B que não aparece em A, eu digo que B não está contido em A. Mas se fosse de A para B, eu diria que A não contém B. Porque agora o A, nesse exemplo que eu dei, é maior que o B. Então, se a leitura for de A para B, eu digo que A não contém B. Perfeito?
Muito cuidado, galera, na hora de fazer isso, porque alguns alunos confundem. É importante você observar quem é maior, quem é menor, porque para cada caso é um modo de proceder diferente, tá? Perfeito, professor. Vamos para frente. Então, algumas propriedades que são muito bacanas na hora da gente resolver exercício. Primeira propriedade na teoria de conjuntos é a propriedade reflexiva. O que é isso, professor? Todo conjunto está incluso em si mesmo. Ou seja, todo conjunto contém ele mesmo, ou está contido nele mesmo. Então o A está contido no A, o B está contido no B. Quer dizer que o conjunto ele contém ele mesmo. Perfeito. Essa propriedade é chamada de reflexiva. Tá? Então A está contido em A. B está contido em B, e assim por diante. O conjunto vazio se considera incluído em qualquer conjunto, tá, gente? Então, ó, stop aqui comigo, look for me. Atenção, galera. O conjunto vazio está incluso em todos os conjuntos. Então, muito embora não apareça, eu devo considerar o conjunto vazio como sendo um elemento daquele conjunto. Okay? Ele está incluso em todos os conjuntos. Na hora que eu vou considerar a quantidade de elementos, o conjunto vazio é um deles. Ok? Nós já falamos sobre o conjunto vazio na parte 1. E o símbolo que representa ele é exatamente a bolinha cortada. Então, ó, o conjunto vazio está incluso no conjunto A, no conjunto B, no conjunto C, em todos. Se A está incluído, está contido em B, equivale a dizer que B contém A. Foi o que eu acabei de dizer. Se A está contido em B, B contém A. Se A não está contido em B, então B não contém A. Ok? Relação transitiva. O que é isso? É quando eu comparo três conjuntos. Aí eu vou e digo assim, A está contido em B. B está contido em C. Espera aí, se A está em B e B está em C, eu concluo que A está em C também. Porque A está dentro de B e B está dentro de C, então A está dentro de C também. Essa relação é chamada de transitiva, ok? Perfeito. Outra, relação antissimétrica. O que é isso? Se A é igual a B, e A está contido em B, então B está contido em A. Por quê? Porque eles são iguais. Ah, professor, calma aí. O senhor não tinha falado de igualdade. Realmente. Eu falei quando um é menor que o outro e quando um é maior que o outro. Então vamos lá. Se um for menor, na ordem de comparação, se for o menor comparando com o maior, está contido ou não está contido. Agora, se for o maior comparado com o menor, ou contém ou não contém. Professor, e se for igual? Ah, igual, calma aí, tem dois tipos de igualdade para nós considerarmos aqui. Igualdade na quantidade de elementos e igualdade na quantidade de elementos e elementos. Ou seja, não basta ter a mesma quantidade de elementos, mas os mesmos elementos. Quando isso ocorre, nós temos que os conjuntos eles são idênticos, ok? Porque eles possuem os mesmos elementos e a mesma quantidade, tá? Agora, um conjunto pode ser igual ao outro no quantitativo de elementos. A tem 5 elementos, B tem 5 elementos, ok? Perfeito. Quando ocorre essa identificação de possuir a mesma quantidade e o mesmo elemento, eu tenho que A é igual a B. Nesse caso, eu uso a simbologia de inclusão. A está contido em B, e se for o contrário, B está contido em A. Professor, eu não vou usar o contém? Não. Você só usa o contém quando um conjunto for maior que o outro. Se ele for menor ou igual, está contido ou não está contido. Perfeito? Bacana. Se A não está incluído em B ou
A não é subconjunto de B, significa que pelo menos um elemento de A não pertence a B. Foi o que eu disse. Você tem um conjunto B com 2 elementos, tem um conjunto A com 4 elementos, e um desses elementos do conjunto B não está presente no A, se pelo menos um não tiver, B já não está contido no A. Não pode ficar ninguém de fora. A relação de inclusão, o estar contido, implica necessária e obrigatoriamente que todos os elementos de um estejam presentes no outro. Perfeito. Então, e simbolicamente a gente representa assim, né? Se A está contido em B, se, somente se, né? Para todo x pertencente a A, vai existir um x pertencente a B. Perfeito. Primeiro exercício nosso aqui, ó. Consulplan 2019. Utilizando as noções de relação de pertinência e inclusão de conjuntos, assinale a alternativa que apresenta uma sentença correta. E aí eu tenho aqui as alternativas. Galera, para responder isso, a gente precisa recordar quando que usa o símbolo de pertinência, quando que usa o símbolo de inclusão. O símbolo de pertinência, como eu iniciei falando essa aula, só pode ser usado quando comparar um elemento com um conjunto. Elemento com conjunto, ou pertence ou não pertence. Quando eu estiver comparando 2 conjuntos, aí está contido, não está contido, contém ou não contém. Ok? Perfeito. Vamos analisar aqui o primeiro. Letra A. 2. O 2, escrito desta forma, ele é um elemento ou é um conjunto? É a primeira pergunta que nós temos que fazer. Observe que o 2, da forma como ele está sendo colocado, ele é um elemento. Professor, mas em que condição ele seria um conjunto? Se ele estivesse envolvido por parênteses, por colchetes ou por chaves. Se eu envolver o número com chaves, parênteses ou colchetes, aí ele passa a ser um conjunto. Mas não é o caso aqui. Ele não está envolvido, então ele é um elemento. Se ele é um elemento, eu só tenho 2 possibilidades. Ou eu digo que ele pertence, ou eu digo que ele não pertence a um determinado conjunto. Aí a pergunta é, o 2 aparece aqui dentro? Aparece. Então 2 pertence a esse conjunto? Pertence, está correto. Resposta letra A. Eu nem precisava julgar as outras. Mas vamos analisá-las. Por que não é a letra B, professor? 2 contém o conjunto. Primeiro que esse símbolo de contém só pode ser usado se o 2 estivesse representado como conjunto. Ele não está. Ele está como elemento. Então já não posso usar a relação de inclusão. Segundo, que o símbolo de contém só pode ser usado quando o conjunto que está comparando com o outro é maior. E mesmo que o 2 estivesse como conjunto, ele não seria maior que 1, 2, 3 e 4. Então eu não poderia usar o contém também. Então está descaracterizado a letra B. A letra C, pela mesma razão. O símbolo de inclusão só pode ser usado quando eu comparo conjunto com conjunto. E o 2 aqui, ele é um elemento, não pode ser usado assim. Letra D, está errado. Por quê? Porque ele usou o símbolo de pertence e aqui o 2 não está como elemento. A partir do momento que eu envolvo o 2 com chaves, do jeito que está aqui, ele passa a ser um conjunto. Então agora eu não estou comparando elemento com conjunto, mas sim conjunto com conjunto. E quando eu comparo conjunto com conjunto, eu só posso usar os símbolos de inclusão, que é o está contido, não está contido, ou contém ou não contém. Então está errado a simbologia. Portanto, resposta correta, letra A. Perfeito. Essa é a resposta aqui. Outro exercício, exemplo 2. Se A e B são 2 conjuntos tais que A está contido em B e A
diferente de conjunto vazio, ou seja, não é um conjunto vazio. Então, tenho aqui as alternativas. Como que eu procedo em casos desse tipo? Quando ele me dá um conjunto, eu vou analisar aquele conjunto, qual a relação que existe, qual termo está dentro de quem, tá, enfim. Só que aqui o exercício não me deu isso. Ele só disse que A é um conjunto e que B é outro conjunto. E disse também que A não é um conjunto vazio. Não sei qual e nem quantos elementos o A possui, mas eu sei que ele possui elementos porque ele é diferente de um conjunto vazio, então ele contém elementos. Perfeito. Agora, se A está contido dentro de B, qual é a primeira leitura que eu faço? Que todos os elementos de A são elementos de B. Todos os elementos de A são elementos de B. E pelo fato de A estar contido em B, duas coisas podem acontecer. Ou A tem menos elemento que B, ou A tem a mesma quantidade de elementos que B. A não pode ter mais, porque se ele tivesse mais, não seria estar contido, seria contém, tá? Que é o símbolo do maior, perfeito? Então eu sei que A ou é menor ou é igual a B. Vamos lá. Para resolver esse tipo de exercício, a gente tem que analisar alternativa por alternativa. E aí fazer a análise se ela é coerente ou não. As que apresentarem coerência eu descarto. Então vamos lá. Sempre existe X pertencente a A, tal que X não pertence a B. Veja bem, por que essa alternativa não é a resposta correta? Primeiro por causa da palavra sempre, tá? Sempre é algo que não admite nenhum tipo de exceção. Sempre quer dizer em qualquer circunstância. Vai existir um X pertencente a A. O que quer dizer isso, gente? X pertencente a A. Vai existir um elemento de A. Pode ser qualquer um dos elementos de A. O X aqui representa um elemento de A. Tal que esse elemento que é do conjunto A não o será do conjunto B? Errado. Por quê? Porque se A está contido em B, qualquer elemento de A também será elemento de B. Essa é a condição de A estar contido em B. Que todos os elementos de A são elementos de B. Então a letra A está descaracterizada. Letra B. Sempre existe um X pertencente a B, tal que X não pertença a A. Gente, sempre? Não, não pode ser sempre. Por que não pode ser sempre? Porque essa condição de A estar contida em B, eu disse para vocês que pode ser em duas situações. Ou os elementos de A são os mesmos, a mesma quantidade dos elementos de B, são iguais, idênticos, ou A tem menos elemento que B. Então, se A tiver menos elemento que B, vai existir um elemento em B que não pertence a A. Tá certo? Mas, e se A for igual a B na quantidade e nos elementos? Porque se A for igual a B, eu uso essa mesma simbologia. A está contido em B. E o exercício não disse se era igual ou se era só menor. Ele só falou que A está contido em B. Então eu tenho que admitir duas hipóteses. Ou A tem menos elementos que B, ou A tem os mesmos elementos que B. E se A tiver os mesmos elementos que B, então qualquer elemento de B vai ser elemento de A. E aqui ele está dizendo que não é elemento de A. E o pior, que é o que descaracteriza essa questão, a palavra sempre. Ele está dizendo que sempre vai existir, sempre não. Pode ser que não exista, no caso de A ser igual a B. Então está errado essa questão. A letra B. Se X pertence a B, então X pertence a A? Se X pertence a B, então X pertence a A, pode ser verdadeira? Não pode. Por quê? Porque no caso de A ser menor que B, eu posso ter um elemento de B que não seja elemento de A. E essa possibilidade existe, porque aqui A pode ser menor que B. Eu não sei.
Eu só sei que B não é menor que A. B, no mínimo, é igual, mas pode ser maior. E se B for maior, então essa letra C está descaracterizada. Agora a letra D. Se X não pertence a B, então X não pertence a A, top. Essa sim é verdadeira. Por quê? Porque se A está contido em B, quer dizer que todos os elementos de A são elementos de B. Agora, pode ser que B não contenha um determinado elemento? Pode. Mas uma coisa é certa, se ele não estiver dentro de B, então ele não pode estar dentro de A. Já que todos os elementos de A estão dentro de B, se tiver algum elemento que não esteja dentro de B, necessariamente ele não vai estar dentro de A. Então isso é verdadeiro, tá? A intersecção entre A e B é conjunto vazio? Claro que não. Se A está dentro de B, a intersecção entre A e B vai ser o próprio A. Todos os elementos de A estão dentro de B. Então está errado a letra E, resposta letra D. Perfeito, galera. Vamos lá. Conjuntos comparáveis, gente. Vamos lá. O que é um conjunto comparável, tá? Um conjunto é comparável com o outro quando existe uma relação de inclusão. Ou seja, os elementos estão ou não estão dentro do outro, tá? E aí eu posso usar uma relação de inclusão. Então, A é comparável com B se a união de A com B é igual à união de B com A. Ok? Então, quando existe essa relação de inclusão, nós dizemos que dois conjuntos são comparáveis. E aí, dentro dessa situação, olha aqui A, B, 1, 2, 3, 4, 5, B, 2 e 4. Tá? A representação A contém B. B está contido em A. Tá? B é um subconjunto de A. São várias formas de pronunciar aí. Igualdade de conjuntos, aquilo que eu já havia falado. Dois conjuntos são iguais quando eles apresentam a mesma quantidade e os mesmos elementos. Olha aqui o conjunto A, menos 3 e 3. Olha o conjunto B, menos 3 e 3. Então, o conjunto A é igual ao conjunto B? Certo, o conjunto A é igual ao conjunto B, porque ambos têm dois elementos e ambos têm os mesmos elementos. Para existir uma igualdade entre conjuntos, não basta que eles apresentem a mesma quantidade, mas também os mesmos elementos. Ok? Aí eu digo que eles são iguais. Perfeito! Conjunto disjunto, gente. Essa aqui é uma outra palavra que comumente aparece também no concurso público. Quando que eu digo que um conjunto é disjunto do outro? A palavra disjuntos está desqualificando elementos iguais. Então, um conjunto A é disjunto de um outro conjunto B, por exemplo, quando eles não possuem elementos em comum. Então, a palavra disjunto quer dizer que não tem elemento comum. Os elementos de A são só do conjunto A. Os elementos de B são somente do conjunto B. Não existe elemento comum que pertence a A e a B ao mesmo tempo. Se existir, eles não são chamados de disjuntos, porque vai ter elemento comum. Para ser chamado de disjuntos, quer dizer que eles não possuem elementos comuns. Então, quando você ver ou ouvir lá na questão, dado dois conjuntos A e B disjunto, quer dizer que nenhum elemento de A é elemento de B. Ok? São conjuntos que contêm elementos diferentes. Perfeito, tá? A representação gráfica aqui, ó, A 1, 3, 5, 7, 9, B 2, 4, 6, 8. Observe que nenhum elemento de A é elemento de B e a intersecção entre eles é conjunto vazio. Ok? Essa também é muito importante. Conjunto de conjunto, gente. Quando eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto, professor, isto é possível? This is possible, galera! Meu inglês é top, né? Você já tá rindo aí, né?
Meu inglês é top, mas não leva a sério não. Gente, é possível, yes, possible, ok? É possível. E eu posso ter uma situação onde eu tenho um conjunto dentro do outro. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho um conjunto F. Quem são os elementos desse conjunto? Olha aqui, o Azinho, ele está envolvido por chaves, ou seja, ele é um conjunto de um único elemento. A, outro conjunto de um único elemento B. Agora eu já tenho um conjunto com 2 elementos A e B, eu tenho aqui um conjunto com 3 elementos A, B e C, mas todos eles são na individualidade um elemento do conjunto F. Então esse conjunto A é um elemento do conjunto F, o B é um elemento de F, o AB é um elemento do F, ok? Aqui é conjunto dentro de conjunto. Perfeito? Então, nesse caso, preste atenção, para tudo aí. Eu disse para vocês no início que a relação de pertinência, que é o uso do símbolo pertence ou não pertence, só pode ser usado quando eu comparo elemento com conjunto. E disse também que quando eu estiver comparando conjunto com conjunto, eu tenho que usar a relação de inclusão. Está contido, não está contido, contém ou não contém. Perfeito? Fechou. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia e não obstante, galera, nós temos uma situação aqui de exceção. Como há aqui, apesar de ser um conjunto, mas está dentro do outro, então ele descaracteriza ser conjunto e passa a ser um elemento. E nesse caso, eu vou poder usar o símbolo de pertence ou não pertence. Tá? Então, se eu tiver uma situação assim, aonde, tá? A é um elemento do conjunto F, então eu posso usar o símbolo de pertence, professor. Posso, mas não está errado, não está errado. Por que que não está errado? Porque o A, do jeito que ele está aqui, muito embora represente um conjunto, mas é um conjunto que está dentro do outro, então ele pode ser e deve ser considerado como elemento desse conjunto. Então, está correto eu dizer que A pertence a F. Perfeito. Ok? Então é correto dizer a mesma coisa. Agora, B. É correto dizer que B está contido em F? Professor, B, do jeito que está escrito aí, é um conjunto. Eu aprendi que conjunto com conjunto usa o símbolo de inclusão. Então, tá certo isso? Não, tá errado. Por que que tá errado? Porque B, muito embora seja um conjunto, mas o fato dele estar aqui dentro, ele se torna um elemento em relação a F. Em relação a F. Agora, se fosse um outro conjunto G, H, I, seja lá o que for, tá? Aí eu poderia usar o símbolo de inclusão. Está contido, não está contido, contém, não contém. Mas como é em relação a F e o B está dentro do F, então ele é um elemento. Eu não posso dizer que ele está contido. E aí, nesse caso, eu vou ter que dizer que ele pertence ao conjunto F. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, B pertence a F. Perfeito, galera? Todo mundo em cima do caminhão aí, antenado, entendendo. Vamos para frente então. Conjunto das partes. Olha só essa linguagem, professor. Conjunto das partes. Em outras palavras, sabe o que isso quer dizer? Quantos subconjuntos você consegue montar. Professor, por que não falou desse jeito? É a linguagem técnica que expressa isso. A matemática tem, o português tem, o direito tem. Cada disciplina tem uma linguagem técnica que faz referência a um determinado tratamento ou uma determinada aplicação. Então, dizer qual o conjunto das partes, em outras palavras, está dizendo para você, prezado concurseiro, quantos subconjuntos você consegue montar a partir daquele conjunto, tá? Então vamos aprender a construir isso. Eu tenho aqui um conjunto A, cujos elementos são M, N e P. Quantos elementos eu tenho aqui? 3. 3 elements. 3 elementos, galera. M, N e P.
O que é um subconjunto desse conjunto A? É todos os conjuntos que eu consigo montar combinando esses elementos. Combinando esses elementos. Então eu posso montar um conjunto da seguinte forma. Só o M, tá aqui ó, montei, é um conjunto. Posso fazer outro conjunto usando só o N. Posso fazer um outro conjunto usando só um P. Posso combinar M com N. Posso combinar M com P. Posso combinar o N com o P. E eu tenho um conjunto com os três juntos, né? Que também é um outro conjunto. Olha só quantos eu já formei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, eu consigo formar 7? Não, tá faltando um. Vai, professor, não tem mais como combinar. Porque dizer MP e PM é a mesma coisa, a ordem não importa. Então, se eu digo aqui MNNM ou MNP ou PNM, é a mesma coisa, é verdade. Então não está faltando nenhum, tá? Lembram quando eu falei das propriedades? Dentre as propriedades, na segunda eu falei para vocês o seguinte: o conjunto vazio está presente em todos os conjuntos. Então, quem está faltando aqui? Isso, maravilha, o conjunto vazio. Então, quantos subconjuntos eu consigo formar a partir desses elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o conjunto vazio precisa ser contado. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Perfeito? Bom, professor, mas toda vez que o exercício pedir para determinar o conjunto das partes, eu vou ter que fazer tudo isso, contar para saber quantos vão ser possíveis de serem formados? Não, gente. O concurso, a banca, não vai pedir para você citar quais são os subconjuntos. Ele quer saber só a quantidade. Quantos você consegue formar? Você pode formar 2, você pode formar 4, você pode formar 8, você pode formar 16. Quantos você pode formar? É só isso. E para isso tem uma regrinha prática. Sabe qual que é a regrinha? É essa aqui, ó. O conjunto das partes vai ser o seguinte. Nós vamos usar a seguinte formulazinha e ela serve para todos. Como nós temos 3 elementos, basta a gente pegar o 2, sempre o 2 como base, e elevar a potência que indica a quantidade de elementos. Se eu tiver um elemento, a potência é 1. Se eu tiver 2 elementos, a potência é 2. Se eu tiver 3 elementos, potência 3 e assim por diante. Tá? Então a formulazinha fica assim, ó. 2 elevado a n. Essa é a regra. 2 elevado a n, como eu tinha 3 elementos no caso anterior, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu consigo formar 8 subconjuntos. Professor, se eu tiver um conjunto com 4 elementos, vai ser 2 vezes 2, 4 vezes. Olha aqui, um conjunto B, ele é um número par entre 5 e 15, tá? Determinar o número de elementos do conjunto das partes de B. Ou seja, quantos subconjuntos nós conseguimos formar a partir de B. Então vamos lá, a resposta. Olha só, se é um número par que está entre 5 e 15, quem são os números pares entre 5 e 15? 6, 8, 10, 12 e 14. Perfeito. Quantos são? 5. Eu tenho 5 elementos, tá? 5 elementos. Qual é o conjunto das partes? Ou seja, quantos subconjuntos eu consigo formar? 2 elevado a 5. É 2 elevado a n, sempre. Onde n é o conjunto de elementos. 2 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 32. Pronto. Está respondido. Olha só. Exemplo 3. Sejam os conjuntos K, x pertence a n, tal que x está entre 0 e 100. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo, para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo?
Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.